Uma boa noite a todos, então. Vamos iniciar o nosso encontro, como sempre, como de hábito, com uma prece, onde rogamos a Ti, Senhor Jesus, aos nossos queridos benfeitores espirituais, mais uma vez a Sua presença entre nós, de forma a conduzirmos a temática desta noite da maneira mais acertada, visando, como sempre, o esclarecimento acerca desses assuntos estreitamente relacionados à doutrina espírita, ao seu entendimento com relação a variadas temáticas, com base, naturalmente, nas explicações de Allan Kardec, dos espíritos superiores, dos autores conceituados, encarnados e desencarnados, que têm a missão de complementar a obra do codificador. Mais uma vez assim, Senhor, te rogamos a tua assistência através dos canais intuitivos e com a permissão dos benfeitores espirituais, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. O tema que escolhemos para a noite de hoje tem a ver com a eleição do mês de setembro para um combate, vamos chamar assim, um bom combate, naturalmente, ao suicídio. Setembro é conhecido já, já há vários anos, né, como Setembro Amarelo, no sentido de ter acendida, de ter acesa uma luz de alerta, para que tenhamos cuidado com esta manifestação, com esta síndrome que tem levado à desencarnação prematura de milhares de pessoas. E a gravidade do problema é bastante significativa, embora os meios de comunicação, por uma questão ética, não tenham o hábito da divulgação desses acontecimentos. As estatísticas, infelizmente, constatam um número enorme de pessoas que preferem fugir da existência. Pesquisa realizada por institutos especializados, com o aval da categoria médica, especial a psiquiátrica, constatam que, de uma forma geral, em números arredondados, só no Brasil 13 mil pessoas tiram a própria vida por ano. 13 mil brasileiros. E no mundo, nós temos aproximadamente 13 mil pessoas tiram a sua vida por ano. E no mundo, temos uma cifra em torno de 1 milhão de pessoas, no somatório geral, fugindo da existência física todo ano. Então são números atordoantes que nos chamam a atenção para aqueles que buscam uma informação mais detalhada e que sinalizam realmente uma grave crise social, crise psicológica, uma grave crise mental. Esses mesmos especialistas apresentam uma classificação, vamos chamar assim, dos principais motivos que levam ao autocídio. Mencionam eles que a grande causa, mais de 80% da causa dos suicídios é a depressão, o processo depressivo. Em segundo lugar, os estados de bipolaridade, as alternâncias também dentro da área psiquiátrica. E o terceiro motivo é a ingestão, o consumo, a utilização de substâncias tóxicas, estupefacientes e dentro destas substâncias, inclusive, também o álcool. Então nós temos uma gama enorme de circunstâncias, isso apenas para citar os principais motivos. Mas temos na depressão, como citávamos agora, o seu ponto nevrálgico, E a depressão é algo que vem acompanhando a humanidade já de longa data. E até hoje não há, propriamente dito, uma cura
para este processo. A farmacologia, naturalmente, está bastante avançada. Quase todo ano há a edição de um novo medicamento que se propõe a combater esses efeitos, cujas causas ainda estão sendo pesquisadas, associadas a traumatismos, muitas vezes ainda na fase intrauterina, há traumas na infância, há problemas genéticos, né? A genética sendo extremamente colaborativa. E nós, naturalmente, do Espiritismo, sabemos que os ascendentes de muitas das perturbações, tanto físicas quanto espirituais, estão nas origens do espírito, mais especificamente, e procurando situar melhor, em existências passadas, dentro do quadro depressivo. Então, ainda que a genética seja apontada em função da presença ou ausência de determinados hormônios, de determinadas substâncias químicas, esta ausência é determinada também pelos caracteres kármicos do passado, que durante o processo gestacional na fase embrionária, geram distúrbios nas áreas cerebrais responsáveis pela harmonia psicológica, em função da culpa do espírito, em função do passado complexo e problemático da entidade reencarnante. Interessante que Allan Kardec já abordava naturalmente a temática do suicídio nas obras básicas, porque visualizava já desde aquela época, há mais de 150 anos, um número expressivo de pessoas que fugiam da existência. Isso, naturalmente, se encontrou presente, está presente em todas as eras da humanidade. Mas o homem, na medida que se aprimora no tocante vamos dizer assim, a importar-se com o próximo, a importar-se com a sociedade como um todo, com as inter-relações, acaba observando mais estes números, né? E busca naturalmente as explicações. Mas Allan Kardec, preocupado com a temática, deixa uma frase em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que eu vou ler. Ele diz assim: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vejam que interessante. Calma e resignação na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro. O Espiritismo vem ao encontro destas palavras, procurando desenvolvê-las de forma a oferecer às pessoas exatamente esse sistema, este conjunto de instruções, onde elas possam firmar-se a fim de evitar, inclusive, a passagem do pensamento da fuga à vida pelas suas consciências. Porque nós sabemos que o processo do suicídio, com raras exceções, e as exceções estão mais quando do consumo de estupefacientes que tiram completamente a lógica, a harmonia, o pensamento mais retilíneo, né? Mas com exceção destes casos, de alguns casos, o processo que leva alguém a retirar a própria vida é um processo que se desenvolve, não surge de imediato, de inopino, ele é um processo gradual. Mesmo aqueles processos em que há uma inteligência desencarnada, uma entidade obsessora, por exemplo, que esteja estimulando a pessoa a praticar o autocídio, o que nós vemos com uma certa frequência, infelizmente, mesmo isto se desenvolve, como nós falávamos, a partir de um processo, ou seja, uma sucessão de fatos, de dias, de pensamentos, de estímulos que culminam, infelizmente, no decesso da existência material. Então, temos um tempo, é isso que a doutrina espírita procura nos trazer. Temos um tempo para a detecção
para a abordagem, para o envolvimento desta pessoa, para o encaminhamento a instituições de auxílio, principalmente dentro da medicina, naturalmente, e temos tempo para demovê-la desta ideia a partir de uma série de demonstrações que a levam a refletir e a considerar que vale a pena viver. E o Espiritismo, nesse aspecto, apresenta para todas as pessoas um grande livro, um grande manual complexo, demonstrando através de uma série de práticas, desses temas, dos seus próprios princípios, que a fuga da realidade física efetivamente nada resolve. Muito pelo contrário, piora a situação das pessoas que fazem a infeliz opção. O Espiritismo como atua então nesse processo de prevenção? E falamos em prevenção exatamente em função do dia 10 de setembro, dia de prevenção, de combate ao suicídio. Como que o Espiritismo se propõe a auxiliar nesses aspectos? Primeiro, porque a doutrina espírita eminentemente, de uma forma primordial, valoriza a vida. A vida, muitos falam, o Espiritismo fala de morte, fala de espíritos, fala de manifestações, de perseguições, de obsessões. Em um capítulo nós diríamos, mas acima de tudo a doutrina espírita é uma doutrina de vida agora, neste momento, que busca levar o indivíduo a melhorar-se, a estabelecer um processo de autoconhecimento, a estabelecer um processo de relações interpessoais saudáveis, para que a sua vida, até mesmo numa visão imediata egoística, para que a sua vida, a própria vida dele, se torne melhor. Então, a valorização da vida, da educação, do desenvolvimento intelectual, as ideias que são propagadas nas obras espíritas, nas palestras espíritas, são ideias de continuidade, de progresso, de desenvolvimento. São ideias que procuram estimular o homem, a mulher, o jovem, o idoso a continuar com planos, a ter uma atividade, a movimentar-se em todos os sentidos, de forma particular e em direção ao próximo, através da caridade, das mais variadas maneiras. Então, o primeiro passo da doutrina espírita, dentro deste bom combate, do combate ao suicídio, é dizer, ame a vida, valorize a vida, ainda que com as dificuldades apresentadas. O segundo ponto é exatamente a continuidade desta última frase, ainda que com as dificuldades apresentadas. A doutrina espírita demonstra que a vida tem no seu caminho as provas e expiações. Então todos estamos aqui não para nos divertir, não para apenas aproveitar a existência, mas também estamos aqui para o resgate de débitos passados e para o enfrentamento de situações que nós chamamos de provas, a fim de que demonstremos o nosso caráter, o nosso aprendizado e possamos avançar dentro do chamado caminho da evolução, já que o Espiritismo é uma doutrina evolucionista, ou seja, nos impulsiona para frente nesta vida e nas vidas futuras. Quando o Espiritismo propõe a explicar às pessoas que existem as expiações, que são resgates de vidas passadas, e que existem as provações, que são essas experiências, o que ela está a dizer? Que a vida para ninguém é fácil e simples. E, embora muitas vezes estejamos sob um jugo bastante intenso, a doutrina espírita nos esclarece que isso se faz necessário
para a nossa purificação espiritual, para a nossa recomposição psíquica, para o nosso reajuste com determinadas pessoas e para com a sociedade em função de débitos passados. É claro, alguém poderá objetar, sim, mas é preciso acreditar nisso? É claro que é preciso acreditar. A doutrina espírita se propõe a tecer todos esses comentários, essas explicações, a partir da questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é quando Allan Kardec pergunta: que é Deus? Que é Deus? E os Espíritos respondem: a causa primária, a fonte de todas as coisas. Pressupondo que o leitor, que o interessado em saber alguma coisa acerca dessa doutrina, creia em Deus. Por isso a questão número 1. Se eu crer em Deus, é natural, pelo menos, que se abra o caminho para a aceitação desses demais itens que constituem as bases, os pilares da doutrina espírita. Então, claro, é preciso crer em vidas passadas. É preciso crer que eu não estou aqui pela primeira vez no mundo e que não será a minha última vinda aqui no planeta Terra. É óbvio. Mas partindo desta crença, que é lógica, se nós acreditarmos em Deus, porque sendo Deus portador de todas as virtudes que nós podemos conceber, é óbvio que Ele, como Pai amoroso, nos possibilitará a oportunidade da recomposição, do recomeço, como nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Então, o Espiritismo, ao demonstrar isso, fala para o cidadão, fala para os homens, fala para as mulheres, fala para todos. Então, se a vida está difícil, há um motivo. Se não é um motivo ligado a causas pretéritas, é um motivo atual. E se tu superares isso e não fugires, tu vais ganhar pontos e vais estabelecer um novo fluxo psíquico de satisfação íntima, porque tu poderás dizer assim: eu venci, eu superei, eu consegui contornar aquilo que parecia incontornável, e isso reflete no indivíduo de uma maneira absolutamente saudável, dando-lhe mais forças para o prosseguimento. Então, na doutrina espírita, o segundo ponto de apoio do espiritismo à causa anti-suicídio é: provas e expiações acontecem, e com todos, ainda que nós não percebamos. Ainda que na intimidade dos castelos, dos palácios, das mansões luxuosas, no seio das famílias dos bilionários, até a favela, todos passamos por provas e expiações. O terceiro ponto de apoio é a sobrevivência da alma. Acreditar em uma vida passada, em vidas passadas, é uma coisa. Acreditar na sobrevivência da alma, guardando as características psicológicas, a identidade pessoal, é algo que vem dar suporte ainda maior a que nos afastemos da ideia da morte. Logo, a morte não existe, porque as pessoas que fogem pelas vias do suicídio imaginam, cada um naturalmente a sua forma, que a partir do seu ato, não importa a natureza, a forma, mas a partir do seu ato, haverá o escurecimento total, haverá a destituição total da personalidade, como se nós passássemos a não mais existir. E não existiremos, sim, mas a nível corpóreo apenas. Mas continuaremos a nível espiritual, guardando, como nós falávamos, a personalidade íntegra. Os nossos problemas irão nos acompanhar, assim como nossos atos positivos também irão nos acompanhar. As nossas características pessoais ficarão inamovíveis. A nossa bagagem intelectual prossegue, né? As nossas deficiências igualmente prosseguem. Mas se a vida prossegue com tudo isso, por que eu vou levar para o mundo espiritual os mesmos problemas e as mesmas inquietações, com pequenas mudanças apenas no sentido material? Não vale a pena. Não vale a pena, porque o esquecimento não acontecerá. Problemas de consciência, porque o que fizemos ou nos fizeram, irão permanecer. Mudam apenas as condições materiais.
E o quarto ponto de apoio, ligado a este terceiro, é a prova de tudo isso, a partir da comunicabilidade espiritual. Nas sessões espíritas, nas sessões mediúnicas, manifestam-se os espíritos, desde a época de Allan Kardec, no processo da codificação, os espíritos que tiraram a própria vida, pelos mais diversos motivos, e eles se manifestam e demonstram o seu estado, muitas vezes deplorável, de expressivo sofrimento moral, mental, físico até, no sentido dos reflexos que o ato contra o corpo físico produz no chamado perispírito. Então essas narrativas, muitas delas, a grande maioria delas carregada de grande teor emocional, que demonstra-lhes o sofrimento, um sofrimento que pode durar anos dentro do entendimento material terrestre, anos no plano espiritual, com as deficiências mais diversas, já deveriam ser mais do que suficientes para que nós afastássemos esta ideia das nossas vidas e ilustrássemos o próximo, que eventualmente possa sinalizar com essa pretensão. Às vezes pode parecer algo muito impactante, né? Impedir o suicídio, impedir o prosseguimento de um pensamento negativo, da depressão acentuada, narrando esses fatos, mas é um tratamento de choque, muitas vezes indispensável para salvar estas almas do ato tresloucado. Vide as narrativas de várias e várias obras mediúnicas, notáveis, por médios maravilhosos. A mais conhecida, todos nós do movimento espírita sabemos, é Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, do espírito Castelo Branco, que é o pseudônimo de um autor português. Nesta obra, que é a maior obra, assim considerada, né, no sentido da sua completude sobre o tema, são várias as narrativas, não apenas da situação espiritual, mas dos lugares muitas vezes trevosos, complexos, deprimentes, essas furnas espirituais para onde vão muitos desses que resolveram abandonar a vida. Mas é claro, nós não podemos considerar todos aqueles que fogem da existência incursos nesta mesma dor, nestas mesmas dificuldades, porque, naturalmente, os motivos, como afiançávamos, são os mais diversos. Há pessoas que, por um simples desentendimento, uma simples crise, uma situação específica de pequeno porte, que logo passaria, resolvem abandonar a existência. Então, o motivo fútil, poderiam ter insistido um pouco mais, estavam muitas vezes no auge da beleza física, da intelectualidade, com recursos financeiros, com amigos, mas desesperam-se e resolvem não esperar, numa espécie de ansiedade desmedida. É claro que a penalidade, entre aspas, porque a penalidade é eu que estabeleço para mim e não a divindade, que é puramente amor. Mas essa penalidade íntima será maior, porque eu tinha condições amplas de me socorrer de pessoas, dos recursos financeiros, de viagens, de variadas ilustrações mentais que pudessem me desviar disso, da assistência psiquiátrica, talvez, muitas vezes, de grandes nomes, do consumo de remédios de altíssimo preço, mas que estariam ao alcance de pessoas mais abonadas. Então, há uma avaliação, podemos dizer assim, que se faz no interior da própria consciência, da própria pessoa, quanto ao grau de dificuldade que passará no plano físico. No extremo oposto, há pessoas que sofrem pressões diárias, violentas, de várias ordens, que estão sufocadas por outras pessoas e muitas vezes junto com doenças de longo curso, bastante dolorosas, bastante intensas, sofrem e sofreram abandonos, muitas vezes todas essas situações reunidas concomitantemente. Então nós temos uma grande pressão que naturalmente descontrola
e descontrolaria a maioria de nós. Então, o motivo, vemos, para a fuga da vida, naturalmente, dentro de uma classificação, se assim pudéssemos falar, seria de muito menor impacto, porque este estava sob um peso notável, de difícil suporte, sem toda uma estrutura muito especializada e muito próxima, ao invés deste aqui, que por um motivo fútil qualquer, acaba fugindo da existência. Então existe uma gradação. Muitos dos suicidas encontram-se já estabelecidos, com naturalmente algumas sequelas, depois de um certo tempo, enquanto que outros, infelizmente, permanecem nos vales, né, ainda em processo de refazimento mental. E por último, para concluir, o Espiritismo vem em socorro a essas ideias, dizer, mesmo aqueles que resvalam neste despenhadeiro, mesmo aqueles que não suportaram as pressões existenciais maiores ou menores, mesmo aqueles que não deram ouvidos àqueles que buscaram auxiliá-los, estes que se encontram em regiões dolorosas, o Espiritismo vem trazendo um hálito de esperança, dizendo não existem penas eternas, castigos eternos, e o termo não é o correto, mas vamos utilizá-lo brevemente, porque o auto é a autopenalização, é o autocastigo. Nada é eterno no sentido da dor. Nós não falamos do inferno na visão clássica católica, onde a pessoa ficaria para sempre condenada. Mas falamos de situações transitórias, ainda com uma demora maior. Tudo passará, haverá o socorro de espíritos benfeitores, dos mensageiros espirituais, que trarão muitos deles às casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, para receberem os lenitivos básicos, a fim de iniciarem o seu processo de recuperação. Então, neste mês em que todos falamos sobre o Setembro Amarelo, em que nos lembramos dessas situações dramáticas, e quase todos nós conhecemos alguém, ou conhecemos alguém que conhece alguém que preferiu a fuga através do suicídio, vamos lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina de vida e uma doutrina preventiva. Aos sinais da depressão, vamos procurar a ajuda médica. Instalados esses processos complexos que alteram a nossa personalidade, a nossa visão de vida, vamos procurar ajuda médica. No alcoolismo, na drogadição, na bipolaridade, citada aqui como a segunda causa, na depressão, mais uma vez, que se instala a partir das crianças. Das crianças. Vamos atentar, vamos ficar próximos dessas pessoas, oferecer-lhes todo o carinho e atenção. Vamos procurar suprir essas lacunas que percebemos na personalidade, para que outros não supram através da internet, através de programas perversos, para que espíritos enfermos não venham a preencher essas lacunas e levar o nosso ente querido, o nosso conhecido, a cometer esse lado. Atentemos, é extremamente importante. O Espiritismo nos fornece todas estas instruções, basta que queiramos procurá-las. Vamos encerrar o encontro, então, da noite de hoje. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e aos amigos espirituais por estarmos aqui, em nome da doutrina espírita, falando de vida, estimulando a vida e propondo que esta campanha se torne efetivamente permanente, mas permanente de todas as formas. Que as casas espíritas divulguem, que façam palestras, agora que tudo parece retornar, ainda que aos poucos, à normalidade, vamos estimular a vida, vamos combater o suicídio, vamos estimular a ida aos facultativos, à medicina, à psiquiatria, ao socorro da psicologia, e vamos apoiar essas pessoas com o que nós temos de melhor, a doutrina consoladora, que instrui, que guia e nos abençoa. Muito obrigado, Senhor,
pelos momentos que aqui passamos. Muito obrigado aos benfeitores espirituais por tudo isso. Que eles abençoem a todas as pessoas que neste momento se encontram depressivas, se encontram desesperançadas, ainda motivadas de uma forma especial pela fase pandêmica longa que atravessamos e ainda atravessamos, pelas perdas ocasionadas por este processo que também visa a redimir o planeta. Que todos possam ser abençoados e apoiados, especialmente neste dia e nos dias que virão. Em teu nome e em nome dos amigos espirituais, encerramos o encontro da noite de hoje. Que assim seja.